vocês algumas coisas, né? Ai, agora eu tava preparado. Eu sempre fico tenso, na verdade, quando isso acontece, porque eu não sei o que vai acontecer depois, mas tudo bem. Então, é uma satisfação para nós, né? Ter a presença de pessoas que podem compartilhar. Nós já tivemos várias pessoas compartilhando com nós aqui suas experiências. E a gente sempre tem o que aprender, né? O pastor Nissu também falou na quarta-feira que ninguém é tão bom assim que não tenha nada para aprender e ninguém é tão ruim assim que não tenha nada para ensinar. Então, nós sempre, na verdade, nós construímos o conhecimento junto. Mas é bacana, legal estar compartilhando com pessoas que têm mais sabedoria que a gente, mais conhecimento. E não fica encabulada, tá? Não fica assim. Eu sei como você está sentindo, também já me senti, mas vai saber descobrir a esperança. Então, deixar a palavra com o pastor. Se quiser, pode mandar e mandar. Depende de como o pessoal vai se apavorar comigo com essa luz aqui, que eu acho que... Como ele já falou, eu sou o pastor Marco Antônio. Minha área, eu sou graduado em Engenharia de Produção, Teologia, faço mestrado também em Teologia, tenho fugiu agora o nome, não é livre docência que se chama. Eu tenho também uma licenciatura em Filosofia em Andamento, certo? Mas são estudos paralelos. Também sou um estudioso da área de Filosofia. E no dia de hoje, nós vamos conversar sobre alguns conceitos. Eu vou tentar aclarear na nossa memória, certo? Para nós podermos ter indexações de valor. Me ajudem se eu falar a palavra complicada, tá? Eu vou me esforçar ao máximo para não usar palavras, né? Mas eu vou dizer para vocês, toda vez que uma pessoa ela rebaixa o seu nível de diálogo, ela rebaixa o nível das palavras que ela utiliza, ela aprisiona as pessoas a ficarem naquela mesma linguagem, certo? Jovens como vocês, uma criança de 7 a 10 anos consegue aprender 40 palavras novas por dia, tá? Isso até aos 17 anos é fácil aprender até 15 palavras por dia. Então, conforme o contexto que eu utilizar, às vezes pode parecer uma palavra um pouco estranha, basta você ter um pouco de boa vontade, você vai conseguir aprender conceitos novos, ok? O primeiro deles que eu quero conversar, esse lance assim que eu estava dizendo, né? Eu esqueci de dizer, eu sou também pastor, além da minha área de teologia dentro do ministério, eu também sou responsável pelo grupo de recuperação de dependentes químicos e familiares, e também sou pastor de jiu-jitsu, certo? É um esporte que eu pratico há muitos anos, eu e minhas filhas. E é uma grande alegria também, se vocês quiserem conhecer esse ministério, que tem trazido muitos bons frutos. O pai da Lia. Isso, para quem não conhece, sou o pai da Lia. Vejam só, nós temos uma questão, existe um negócio chamado campo social. Tá? Campo social nada mais é do que aquela área onde você vive, aquele meio social onde você vive. E às vezes, de um campo social para outro, certas palavras podem ter muita importância, nenhuma importância ou outra importância. Tá? Nós chamamos isso também de falsa cognata. Tá? Falsa cognata, a gente aprende isso em idiomas, quando uma palavra que para nós tem um sentido em outro lugar, tem outro sentido diferente. Certo? Por exemplo, você poderia dizer que, né, os amigos ali estão descansando, sentados ali, né? Então, estão descansando. Né? Todo mundo agora pode descansar. Né? Lá em Maceió, por exemplo, no Nordeste, descansar é uma palavra que só serve para uma coisa, é quando a mulher vai dar à luz. Certo? Então, em um outro campo social, a mesma palavra que para nós tem um sentido, em outro lugar tem um sentido completamente diferente. Né? Tenho certeza que meus irmãos vão dar à luz aí agora. Né? Descansando, né? Exatamente. Então, da mesma maneira nos nossos dias, você usa a palavra fé, depende de onde você estiver, essa palavra vai ter uma conotação diferente. Se você estiver, por exemplo, dentro de uma lotérica, todo mundo sabe o que é uma lotérica? Sim. O lugar lá onde vai pagar as contas, né? Você sabe que não é só isso que faz lá, né? Tem os jogos que são feitos lá naquele lugar. As pessoas ligam esse nome à palavra fé, que vão lá fazer uma fé, certo? Como se a fé se baseasse no sonho de ficar rico, de ficar milionário, de fazer uma aposta. Com certeza isso não está ligado à fé. Mas os nossos conceitos começam a ser contaminados pelo nosso meio social, certo? O nosso meio social, ele contamina as nossas maneiras de pensar, ele contamina os nossos conceitos, inclusive influenciando nossas atitudes, certo? O que para algumas pessoas era namorado antigamente,
Hoje em dia é apenas amigo. E namorado já é uma coisa totalmente diferente nos dias de hoje, no grande campo social, no grande tecido social da sociedade, certo? E nós temos tudo isso vai transformando a nossa maneira de pensar. Entendemos essa primeira parte? Que as palavras demandam de conceito, certo? Então, para mim poder chegar onde eu quero, eu vou debater com vocês o conceito de duas palavras. E uma delas eu vou escolher para a gente ir bem profundo, tá? Porque eu quero que vocês se desenvolvam como jovens, tendo um alto conceito dessa palavra, tá? Que não é muito fácil. Eu estou apostando na inteligência de vocês hoje, amém? Espero não errar a minha aposta, né? Eu sei que para alguns é mais difícil, né? Mas tudo bem. Tem uns mais lesos sempre, mas os outros vão puxar, tá? Eu vou falar sobre ética e moral, para mim poder chegar no assunto que eu quero, tá? Quando a gente fala ética e moral, dá um bando de coisas. Se eu perguntar aqui o que é, a primeira eu não vou perguntar o que é ética, tá? Porque se eu perguntar, vou contar um segredo para vocês aqui, os jovens, tá? Os líderes, tá? Tem os ouvidos aí, tá? Se eu perguntar para os líderes o que é ética, eu vou ter que dar um sarrafo na mão de cada um, porque vai aparecer 30 conceitos diferentes do que é ética. E ninguém vai acertar. Tá? Uma das coisas, dos conceitos mais complexos que tem é o conceito de ética. Porque ética é uma palavra plural, certo? Ela demanda do aprimoramento da convivência. Não existe, o ser humano é um ser social. Ele não é um ser individual. Não existe o ser humano na forma individual. Ele não existe. Quem se acha muito individual vai se enganar redondamente e espero que mude a partir de hoje. Né? Eu prefiro fazer as coisas sozinho. Mentira. Certo? O único ato deliberadamente sozinho do ser humano é a morte. Não existe outro ato da vida de vocês, desde o nascimento até a conclusão dos dias de vocês, que vocês farão totalmente sozinhos. O único ato solitário do ser humano é a morte. Não existe outro ato nosso que não seja social. Porque todas as nossas deliberações e pensamentos são baseados no nosso conhecimento, que nós somos afetados pelo meio social. Então a ética, ela demanda disso. A ética, ela coordena a nossa convivência. Ela é uma palavra plural. A ética não é uma lista de pode e não pode. Certo? Vocês estão muito acostumados com um termo que a gente ouve chamado código de ética, tá? Esse código de ética, ele se aplica a algumas pessoas, a alguns grupos sociais, que para a sua melhor convivência, eles estabelecem alguns pontos básicos, certo? Por exemplo, um líder não pode falar mal de outro, ele não estava lá presente, ele não viu a cena, né? Um médico não pode criticar outro, certo? Um advogado tem um decoro, uma maneira com a qual ele tem que se comportar com o outro, certo? Então são estabelecidos códigos de ética. A sociedade e a ética a qual nós vivemos, ele não tem nada a ver com isso, certo? Ética é uma palavra plural, que ela demanda constantemente de melhorarmos o nosso convívio. É a inteligência a serviço de melhorar o convívio de todos nós. Certo? Estabelecemos o que é ética? Barbada, né? Complicado vem agora. Eu vou perguntar para vocês, ousadamente. Me ajudem. O que é moral? Alguém me ajuda aí? O que é moral? O que é moral? Alguém me ajuda? Socorro? Não tenham vergonha, nós estamos aqui para aprimorar essa palavra. O que é moral? Nenhum. É uma coisa certa, as pessoas acham que é certo. Moral. O que é certo e o que é errado? Para quem? Né? Moral é uma palavra singular. Ele demanda só da sua pessoa. Então, se eu acho certo, é certo. Se eu acho errado, é errado. O que é moral? Levantou lá a mão, jovem? A Jéssica não levantou primeiro. Jéssica? São os padrões que cada um tem para si, daquilo que é certo do que é errado, e que depende do meio em que a pessoa vive
e daquilo que a pessoa aprende no decorrer da vida. Mas que aquilo que é certo para mim não é certo para o outro, assim como aquilo que é errado para mim pode não ser errado para outra pessoa. Pegando essa linha de pensamento, eu acredito que é um padrão, porém não é relativo. Existe uma moralidade absoluta, que eu creio que é aquilo que Deus colocou dentro de cada indivíduo. A pessoa pode achar que aquilo é certo para um, mas é errado para o outro, mas na sociedade geral, eu creio que é bacana. certo. A gente esbarrou, tá? A gente esbarrou, né? Nós começamos a pensar naquilo que eu digo que é certo e aquilo que eu digo que é errado, certo? Quando já bate lá no outro, daí não é mais, daí é ética. Lembra-se, moral é individual. É eu só. Ah, mas aquilo não é certo para o só. Isso já é ética. Eu já tenho que cuidar como eu me comporto. Tem uma história contada por Platão, um filósofo, certo? Muito antigão, 350 anos antes de Cristo, que ele conta uma história que nos ajuda a entender o que é moral. Essa história chama-se o Anel de Ginges. Tá? No Anel de Ginges, acontece o seguinte: um determinado viajante estava caminhando pelo campo, naquela época as cidades eram diferentes, e ele encontra um viajante morto, um cadáver, na beira, no campo. Nesse cadáver havia um anel muito bonito, magnífico. Estava meio sujo, então ele pega aquele anel, tira do cadáver e leva para casa, dá um brilho, prepara, e o anel era fantástico, era de uma beleza assim impressionante, ofuscante. Ele guarda esse anel para uma ocasião importante, e quando acontece uma ocasião importante na cidade, bem importante mesmo, ele pega esse anel, coloca e vai no evento. Era um evento em que estava presente a realeza, a nobreza, né? Ele leva presentes, ele vai com tudo, ele vai com carga total para aquela festa. Quando ele chega lá, ele descobre uma coisa. Ele descobre que quando ele está usando esse anel, ele é invisível. Quando ele está com o anel, ninguém consegue ver ele, ele é totalmente invisível. Esse homem, que era um homem muito correto, uma pessoa de bem da sociedade, que era muito bem visto por todas as pessoas, um homem íntegro, de grande conceito social, a gente chama isso de capital social, né? Ele tinha um capital específico, assim, as pessoas tinham um grande valor nele, por ser uma pessoa de bem, uma pessoa temente a Deus, um homem que tinha uma moral, assim, pessoal muito elevada, e um conceito ético na sociedade muito elevado. Porém, agora, ele é invisível quando ele quer. Gente, vocês precisam ver o que acontece nessa cidade. Ele começa a roubar as pessoas. Ele começa a aprontar coisas para que pessoas se prejudiquem e ele cresça na sociedade. Para que ele se torne um nobre, ele consegue se tornar um nobre importante. Acaba matando o rei. Matou o rei porque ele tinha engravidado a esposa do rei, a rainha, estava grávida dele. Em suma, a família dele acaba, pega fogo na cidade, dá um horror na cidade. Ele se torna, assim, o inimigo número 1 da cidade e ninguém sabe quem ele é. O Anel de Ginges, ele nos explica que a nossa moral é aquilo que nós somos sem nenhuma forma de constrangimento. Certo? Quando não há nenhuma forma de constrangimento. Quando não tem nenhuma câmera, quando não tem ninguém que vai saber, meu pai não vai ver, minha mãe não vai ficar sabendo, a polícia não tem como me pegar, certo? As autoridades não têm como registrar, o imposto de renda nunca vai ficar sabendo, aquela pessoa sou eu. Este indivíduo que está sem nenhuma forma de constrangimento, isto é a moral do indivíduo. É uma tentativa desesperada da nossa razão fazer as coisas que nós não gostamos ou não nos interessam como se fosse por amor. Vou repetir. A moral é uma tentativa desesperada da nossa razão de fazer aquelas coisas que nós não gostamos, não queremos fazer, como se fosse por amor, como se nós realmente amássemos. Certo? Tem dias
que eu, sinceramente, estou lá em casa com a Lia e com a Amanda, estamos olhando um programa de TV interessante, estamos fazendo coisas interessantes, a gente gosta muito de estar juntos. E daí chega um certo horário no relógio, e é o horário de eu vir ministrar, não é? Certo? Alguns domingos de manhã, eu posso passear com a minha família, podemos fazer programas, ir almoçar em lugares interessantes, mas é aquele dia do mês que eu tenho que ir no presídio, e você sabe que o presídio não é um lugar muito interessante, assim, a gente tem que jogar futebol com os ratos, sabe? É um lugar, sabe, tenebroso. Uma hora ou outra, tu estando lá na cadeia por muitas horas, tu vai ter que ir no banheiro, e o banheiro não é 5 estrelas para te ir. Se tu acabar ficando de meio-dia lá, tu vai ter que almoçar com eles, comer lá dentro, não é um negócio legal, certo? Você ter que comer usando um tubo de pasta de dente como se fosse o garfo, porque não pode entrar garfo lá dentro, não pode entrar colher, não pode entrar faca, certo? Tudo isso, vocês imaginem, eu tenho que abandonar a minha família com todo o conforto de estar com vocês no domingo aqui de manhã, para ir num domingo ficar dentro de um presídio. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, vocês compreendem? Mas a minha moral cristã, ela me impulsiona, fazendo com que a minha razão vença toda e qualquer forma de outro constrangimento social, ou até dos meus afetos, das minhas inclinações pessoais, dos meus desejos, dos meus impulsos, a vencer tudo isso para que eu faça isso e eu vá lá de tal forma como se eu amasse estar lá dentro daquele presídio. Certo? Como se eu realmente desejasse estar ali. Estou morrendo de vontade de estar aqui. Não estou. Né? Mas a minha razão, ela me faz. Moral é isso. Certo? Quando o meu entendimento, ele vence as forças que atuam pelos meus apetites e os meus afetos. Certo? Nós temos algumas forças atuando. Certo? Você tem muita vontade de ser um líder. Né? Vocês aqui que estão convivendo com os líderes. Aposto que muitos de vocês têm vontade de um dia serem líderes da Joade. Estou certo ou estou errado? Muitos gostariam? Ninguém levantou a mão, só eu. Só eu que tenho vontade. De novo. Muitos gostariam de ser líder da Joade um dia? Pois é, uns 2 aqui vão ser. Estou errado ou estou certo pela média aí, os líderes? Me ajudem. Uns 2 que estão aqui presentes vão ser. Ué, mas todos têm vontade. Acontece que no domingo de manhã, eu tenho muita vontade de ir para a igreja, mas eu tenho muita vontade de estar todos os domingos no culto. Porém, quando chega no sábado de noite, eu estou com muito desejo de ficar na internet. Né? Vai ter um Rising com os amigos que vão jogar BF4 até às 5 da manhã. Né? Ou outros jogos que vocês jogam. Né? Para outro. É isso mesmo. Acertou na pinha. Quando vocês encontrarem lá nos servers, o Enema Mortal é o pastor Marco Antônio, tá? Joga BF4. Meu nome lá no BF4 é Enema Mortal. Certo? Vejam só. Isto nos demanda que eu tenha um compromisso, uma vontade. Mas naquela hora, o meu desejo, o meu apetite, entenda-se apetite não apenas para comer, tá? Eu posso estar com um apetite de olhar um filme. Eu posso estar com um apetite de dormir. Eu posso estar com um apetite de ficar jogando. Eu posso estar sem apetite nenhum de estudar agora. Eu estou com nojo de estudar. Né? Você olha assim, parece um pote de pimenta. Né? Então, isso são apetites. Né? Eu tenho os amigos, daí entre os afetos, né? Os nossos amigos, nossos coleguinhas estão fazendo tal coisa, então os afetos, eles nos inclinam muito tempo para outras coisas. E eu tenho uma vontade de estar no culto de manhã. Mas daí é frio no inverno, está chovendo, eu vou ter que ir de ônibus, né? E a cama está gostosinha e eu fiquei jogando até as 4 da manhã. Apesar da minha vontade de ser líder, o meu desejo agora é de ficar na cama. E o meu corpo está me pedindo isso. E eu não consigo vencer. Então as minhas vontades vão entrar em conflito em muitos momentos com os meus desejos. Certo? Eu tenho vontade de passar um dia lá no corredor da Vitória da Joade. Beleza, né? Oh, show de bola, né? Todo mundo aqui tem vontade de graduar na Joade até o final? Todo mundo? Levanta a mão. Quem quer?
Pois é, uns 30% não vão. Ou mais, não vão. Eu me impressiono como passa pouca gente naquele negócio lá. Para a quantidade que... Não, sinceramente. Para quantos joades, quantas pessoas tem no intensivo por ano? Não, por ano, não estou falando por turno. E quantos passam no final passam no corredor lá por ano? 5 por ano? O que aconteceu com o resto? É porque as vontades entram em conflito com os desejos. Eu tenho vontade de estudar na faculdade, certo? Mas o meu desejo de estudar outros idiomas, né? O meu desejo de ter que devorar livros para as provas de literatura, o meu desejo é zero. Então o meu desejo, ele começa a entrar em conflito com as minhas vontades. Eu tenho vontade de saber falar bacana, de ter uma cultura legal, mas os meus desejos são de olhar novela, de, né, olhar filmes que não acrescentam nada, e outras diversões que eu não sou contra, mas eu acho que deve haver um espaço determinado para isso. E eu não organizo a minha vida para as minhas vontades, eu entrego ela aos meus desejos instantâneos. Eu tenho muita vontade, né, de ser um atleta, mas o meu desejo por cheeseburger é maior. Certo? Meu apetite pelo McDonald's é maior do que minha vontade de ser um atleta olímpico. Vai ganhar quem? Vai ganhar o McDonald's. Certo? A moral, ela nos inclina para isso. Ela nos inclina para que nós não sejamos perturbados, certo? E possamos vencer essa força que a sociedade e que o mundo vai nos empurrar, nos oferecendo muitas coisas. O mundo, a partir de agora, vocês começam a ser adolescentes, alguns já são adolescentes, então nessa linha dos 16, 17 anos. O mundo vai oferecer para vocês um pacote enorme de coisas. Pum! Tudo eles querem que vocês façam. Tudo eles querem que vocês façam parte. Certo? O menor, aquele que não faz parte, é o errado. A sociedade, ela quer ser hegemônica, ela quer padrão. Ela quer dominar pelo grupo, ela quer dominar pela imposição da vontade. Certo? Existe uma coisa chamada conceito comum, certo? Que é o conceito social. Existe um conceito comum entre as pessoas, vocês entendem isso? Uma ideia pública das coisas. Por exemplo, que um jovem da idade de vocês não pode usar roupas sociais. Né? Se você aparece no shopping, de repente você marca com os colegas de ir num cinema, e você aparece lá de terno e gravata. Né? Na hora que você chegar na fila, o pessoal vai dizer: Assembleia de Deus, hein? Mas Universal, hein? Mas certo? Por quê? Porque a sociedade, ela quer engolir a pessoa. Ela quer que as pessoas todas, elas sigam o mesmo movimento. Que todas vão na mesma direção. E elas afogam quem pensa pensar diferente. Certo? Eles atropelam. Certo? É o senso comum. Esse senso comum, gente, é muito perigoso. Porque o senso comum, ele é determinado, por exemplo, na nossa sociedade, por exemplo, pela novela brasileira. A novela brasileira, ela diz muito do que é certo e do que é errado na nossa sociedade. Ela diz o que é ético e o que não é. Porque a maioria das pessoas começa a dizer: ah, mas hoje em dia os jovens são assim mesmo. Mas as pessoas não convivem com outros jovens, só com seus. Já viram os pais falando isso? Ah, não, os jovens hoje são assim mesmo. Gosto de namorar pelado. Né? Porque tem uma música que diz isso. As pessoas acham que é assim. Tem uma música que era assim? Pois é. Daí a sociedade, ela pressiona o jovem. Porque as coisas agora são assim. Certo? Então, essa pressão é chamada de pressão social. Isso não existe só nos nossos dias. Os meios de mídia tornam isso apenas mais abrangente, mais rápido. Mas isso sempre existiu. Sempre existiu.
Agora nós chegamos no ponto onde eu quero conversar com vocês sobre um exemplo que eu quero que vocês guardem muito firme na vida de vocês, porque ele vai servir para muitas coisas. A Bíblia, ela é dividida em alguns grupos de livros, certo? Né? O Velho Testamento, principalmente, tá? Se nós vamos falar só do Velho Testamento, do Novo Testamento, vocês devem conhecer um pouco melhor, né? Nós temos ali os Evangelhos, né? Quais são os Evangelhos mesmo? Isso, é uns fora de ordem. Daí nós temos as cartas de Paulo, né? Nós temos as cartas de Paulo. Nós temos os livros que foram influenciados. O Paulo é o cara que mais influencia o Novo Testamento, né? Porque ele, além das cartas dele, o livro de Atos praticamente foi escrito para explicar quem é que era o Paulo, certo? Se a gente vai ver por que tem o livro de Atos na Bíblia, dá para dizer que quase que o motivo principal assim, de existir o livro de Atos é identificar o apóstolo Paulo, tá? O segundo motivo é mostrar ali o Pentecostes, tá? A relação do Espírito Santo com a igreja. E também mostrar os atos da primeira igreja. Mas para valer mesmo, o Lucas, que foi quem escreveu Atos, ele era um discípulo de Paulo, e ele escreveu o livro de Atos com o principal objetivo de identificar o apóstolo Paulo. Porque a partir disso o resto da Bíblia começa a ser escrito. Tá? Nós teríamos que tirar 11 livros da Bíblia, mais o livro de Atos, mais o livro de Lucas, tirar tudo isso da Bíblia, se o livro de Atos não identificasse quem é o apóstolo Paulo. Viu como é importante? Certo? Nós teríamos que fazer um corte na Bíblia, assim, tchua, ela tem 22 livros, certo? Nós teríamos que tirar 13 do Novo Testamento, se a gente não soubesse quem é o apóstolo Paulo. Tá? No Velho Testamento também tem divisões, certo? Nós temos livros históricos, né? Nós temos livros proféticos, nós temos livros de sabedoria. Mas, historicamente, tá? No Novo Testamento não tem divisão. É só depois de Jesus até que cai Jerusalém. Tá? Nesse tempo ali, é o tempo que os fatos que estão no Novo Testamento, eles estão todos presos ali. Certo? Do nascimento de Jesus até a queda de Jerusalém, 66 da nossa época. Tá? Nesse tempo ali, nesses 60 anos, está presos os fatos do Novo Testamento. O Velho Testamento já é enorme. Certo? Ele foi escrito em cerca de 1400 anos. E ele é dividido em alguns períodos. Para a gente poder entender bacana, a gente tem que chamar de alguns períodos, dos principais que ele se divide. Nós temos lá o período dos juízes, né? Nós temos ali o período onde aconteceu o Êxodo. Depois nós temos o período dos juízes, que tem Ruth, aparece Sansão, certo? O livro dos juízes está ali dentro, certo? Estão entendendo? Sei que é um pouco chato, mas a gente vai ter que entender para a gente entender a ordem dos fatos, senão a gente fica voando. Uma das principais maneiras de não entender a Bíblia é não entender a tremenda distância histórica e temporal que existe entre os fatos. Depois nós temos um fato importante, que é onde eu quero chegar. Bem ali no livro de Jeremias e Daniel, a Bíblia dá que ela quebra no meio, assim, pá! Mas é uma quebrada assim muito poderosa, tá? Mas uma quebrada tão poderosa que quebra a cultura, quebra o idioma, quebra o lugar onde eles estavam, quebra tudo. É chamado de diáspora. Que nome complicado. É um nome tão infeliz, esse nome diáspora, que eles costumam chamar de cativeiro da Babilônia, tá? Que é para tornar mais fácil de dizer. Mas o nome certo é diáspora, tá? Que o povo judaico é levado para a Babilônia, os nobres, e o povo é levado para a Babilônia cativo. Tá? Nesse período, eles dominam outros povos, pagão, confusão, eles dominam Jerusalém, fazem o que querem lá. Certo? Bem neste período, o que tinha de melhor judaico, certo? Por que judaico? Por que esse nome judaico? Por que é judaico? Por que é judaico? Porque Israel havia sido destruído, sobrou Judá. Muito bom ele. Muito bom. O povo no começo era hebreu, né? Depois ele passa a se chamar de Israel, mas ele só é Israel mesmo sobre o governo de Davi.
Mais tarde, depois, quando acontece a diáspora judaica, né, só tinha sobrado, o Israel tinha sido destruído pelo povo assírio. E daí nós temos, só tinha sobrado a tribo de Judá. Como a tribo de Judá é levada para a Babilônia, quando eles chegam lá, eles dizem, ó, chegou os judeus. Nem eles sabiam que eles eram judeus. Lá que eles começam a ser chamados de judeus, tá? Mas eles se consideravam, ó, Israel. Que eram os que tinham que sobrar de Israel, né? Chegando lá, passam a ser chamados de judeus e tem esse nome até hoje, tá? Esse povo judeu, ao chegar lá, eles são levados mais ou menos como se a gente tente imaginar um grupo de caipiras tirados dos cafundó de Santa Maria do Herval. Vamos achar um lugar pior. Caiçara. Caiçara. Não me toque. Alguém falou não me toque. Esse não me toque é bom. Só tem soja lá. Não tem mais nada. Só tem soja naquele lugar. E uma vez por ano tem uma feira lá onde os caras enchem a cara e é só o tempo fazendo tal. Certo? É, a feira da soja, né? Muita coisa tem lá o ano inteiro. Fora isso, até na beirada das estradas eles plantam soja, assim. Gente, vocês têm que imaginar que um grupo de pessoas que nunca tinha visto nem televisão, tirado dos cafundó de não me toque, foi largado de uma vez só em Nova York. Assim. Chua! Desembarcaram no John Kennedy lá. Os prédios. Né? Eles começaram a olhar, tudo isso que eu vou falar é verdade, eu vou enfeitar, mas é verdade, tá? Eles chegaram lá e olharam, olha ali, água encanada, a água sai por dentro de um tubo. Eles não conheciam. Os caras vão no banheiro num buraco lá, ó. Os caras não cagam mais no mato. Uau, que incrível, dentro de casa tem banheiro, precisa os caras cagam dentro de casa. Uau, que legal. E para onde vai essa coisa toda? Né? Todo mundo fazendo ali dentro, onde vai? Vai embora com a água. Boa. Tá bom. E os prédios dos caras sobem para cima, que é um negócio incrível. Os caras vão 10, 12 metros para cima, fazem escada, um negócio impressionante. Eles têm um tal de um concreto aqui. Concreto. Não é nada. Os caras sabem dizer a estação do ano e o dia do ano. Eles botam um espelho no chão e olham pro céu assim. Eles sabem dizer o dia do ano, a estação do ano, quando vai ter o eclipse. Quando os caras, o conhecimento de astronomia dos caras é impressionante. Matemática, então, engenharia. Os caras são malucos, eles estão 1000 anos na nossa frente. Exatamente assim como eu estou falando, certo? O Daniel e 3 parceiros dele desembarcaram na Babilônia. Quando eles chegaram lá, eles se chocaram com uma cultura que era extremamente superior a deles. Eles se chocaram, assim, com um mundo totalmente diferente. Eles tinham sido tirados das grotas, dos cafundó, de um lugar que não havia conhecimento, também eles estavam sempre oprimidos por guerras, né? Eles não tinham um grande conhecimento científico, eles não tinham grandes conhecimentos de medicina, de astronomia, matemática, engenharia. Eles estavam enterrados pela necessidade da sobrevivência em conseguir produzir alimento e se aprimorar nas artes da guerra. Eles não tinham tempo para outra coisa, só para adorar a Deus. Eles adoravam a Deus, aprendiam a matar e aprendiam a plantar. Só, isso era o povo judeu, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eles chegam diante dessa cultura e são amassados por essa cultura. Eles são atropelados pela cultura babilônica. A cultura babilônica, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, observe uma coisa que eu vou dizer, que por volta do ano 70 antes de Cristo, Roma toma a Babilônia, certo? Por força militar. Quando Roma toma a Babilônia, gente, é daí que eles se tornam os romanos que nós ouvimos falar, certo? É só depois que eles tomaram a cultura persa para si, porque era um dos cuidados que os romanos tinham. Eles chegavam num lugar e escravizavam as pessoas, eles pegavam a elite do pensamento daquele lugar e sequestravam esses caras e levavam para Roma. O que tinha de melhor de engenharia,
o que tinha melhor de artífices, matemáticos, cientistas, né, conhecimento de astronomia. Eles pegavam esses caras tudo e levavam para Roma. Foram esses caras que construíram a polis, que a gente ouve falar. Foi esses caras que construíram todo o sistema de direito, o sistema de engenharia, os prédios de Roma, as ruas de Roma, o encanamento de água que existe em Roma, os banhos públicos que existem em Roma. Tudo foi construído pela cultura persa que eles sequestraram de lá. 470 anos antes desse fato, olha bem, quase 500 anos depois, os romanos chegaram lá e acharam impressionante o que eles viram, tá? Certo? 500 anos antes, esses caipiras chegaram lá e se chocaram com essa cultura. Imagina como é que foi para eles. O Daniel e o Sadraque, Medraque e Abednego. Certo? Me fugiu os nomes judaicos deles, mas esses foram os nomes aramaicos que eles receberam, tá? E outra coisa, a gente fala que Jesus falava aramaico, tá? Isso não é totalmente verdade, tá bom? Aramaico era a língua que era falada lá pelos persas, lá na Babilônia. Algumas regiões, como principalmente em Samaria, se falava aramaico, certo? Mas era um idioma que os judeus não gostavam, era um idioma feio, tá? Era um idioma horrível. Quem falava aramaico era visto assim como sub-raça. Certo? Era coisa assim muito horrível tu falar aramaico dentro dos muros de Israel. Tá? Porém, em Samaria, em algumas regiões da Decápolis, se falava aramaico. E tem um problema de mídia. Tá? A oração, que é o modelo de oração do Novo Testamento, tem dois modelos de oração na Bíblia, né? Lá em 1 Crônicas 29, que é a bênção sobre Salomão, que é dada por Davi, e a outra é o Pai Nosso. Justo o Pai Nosso, Jesus foi orar em aramaico. Daí todo mundo pensa que ele falava aramaico. Tá? Mas isso não é verdade. Jesus pregava em grego, lia em grego, e a maioria das ministrações dele eram com uma Bíblia em grego que ele tinha na mão, chamada Septuaginta, que está à nossa disposição até hoje. Tá? Daí esses caras, o Daniel, ele chega lá diante dessa tremenda cultura, ele chega e diz para os seus súditos, para os seus aprendizes, olha, é o seguinte, ó, não vai ter, nós somos prisioneiros aqui, nós somos selecionados para viver como sábios, sermos educados como sábios aqui dentro desse palácio, né? E nós vamos ter que aprender tudo que eles nos ensinarem. Vamos fazer o melhor para aprender o melhor do que eles têm para nos ensinar. Vamos aprender tudo sobre engenharia, tudo que esses matemáticos sabem, tudo que nós puder pegar sobre astronomia, sobre arquitetura, sobre toda a ciência deles, nós vamos se aprofundar, nós vamos ter que ser melhor que eles. Porque o futuro do nosso povo vai depender de nós. Porque nós vamos ser os sábios quando nós formos embora daqui, conforme a profecia de Isaías. Vai chegar o dia que nós vamos sair daqui e nós vamos ter que ser a luz. Nós vamos ter que ter essa energia, esse conhecimento para guiar e reconstruir Jerusalém. Alguém vai ter que dominar esse conhecimento. Agora, tem uma coisa. Nós não vamos comer o que eles comem. Nós não vamos se sentar para comer os manjares, certo? Para ir nas festas, nas badernas deles. Nós não vamos tomar 10, 15, 20 esposas que nem eles fazem. Nós não vamos cair nos costumes deles, nas festas, nas bebedeiras, nas badernas deles. Nós não vamos se misturar. Nós vamos manter a nossa mesma conduta, com os mesmos hábitos judaicos. E vamos aprender tudo o que eles têm para nos ensinar. Da sua ciência. Certo? Entenderam isso? Jovens, isso foi a moral estabelecida por Daniel para ele mesmo. Ele estabeleceu uma linha moral. Tal coisa eu não faço. Não importa quem está vendo ou quem está aprovando. Porque se eles decidissem fazer, eles seriam aprovados pela sociedade. Se eles fossem lá, enchessem a cara de vinho, se misturassem naquelas badernas e todo tipo de excesso, desde sexuais até comportamentos depravatórios que existiam lá, todo o tipo de homossexualidade,
todo tipo de zoofilia e outras coisas que existiam na Babilônia, todos os exageros, abusos, eles seriam aprovados. Eles não seriam criticados pelas pessoas, eles seriam aplaudidos. Entenderam? Da mesma maneira que numa rave, quando um rapaz fica com outro, ele também é aplaudido. Isso é a liberdade de cada um. Quando duas moças estão lá se beijando, também, né? Muitos só ficam olhando, que legal, isso é bacana, ó. Certo? Porque aquele público aprova essas coisas. E a moral dos jovens não é forte o suficiente para irromper diante do conhecimento, diante da força que a sociedade está fazendo sobre ele. Entenderam isso? Lá nesse livro de Daniel, que eu convido todos a lerem profundamente, o Daniel, ele impõe uma linha moral. Isto eu não faço. Isto nós não vamos fazer. Nós não vamos comer dos manjares deles. Nós não vamos ir nas festas, e foge o termo agora, nós não vamos ir nas festas de arromba. Nós não vamos cometer os excessos deles. Nós não vamos ir nos bacanais. Nós não vamos ir em nada dessas chafurdas que eles fazem. Nossa vida aqui vai ser a mesma. Nós vamos manter os mesmos costumes. Da mesma maneira que Daniel fez e estabeleceu essa linha moral, eu quero que vocês tenham a mesma capacidade de entrar numa universidade e apanhar de lá tudo que existe de conhecimento e sabedoria sem pegar os costumes que os jovens mundanos praticam lá. Entenderam? Vocês podem ir a um curso superior, a um cursinho. Quando chegarem lá, serão 2 ou 3 cristãos lá dentro de uma sala com 50 jovens. Certo? Lá naqueles jovens, uma boa parte está com a sua libido muito alta, com seus desejos muito aflorados. E quando são trancados numa sala cheia de gente do sexo oposto, o assunto que o professor está falando começa a se tornar a cada momento menos interessante. Certo? E os seus desejos começam a falar mais alto que a sua vontade de fazer o seu curso. Certo? E uma boa parte dos que foram para lá fazer curso acabam indo para lá para namorar. E desusando as coisas. Certo? É a vontade inicial sendo vencida pelo desejo momentâneo. Vocês terão de passar por diversos ambientes. Vocês terão que ir a empresas, onde vocês irão fazer estágios. Vocês irão lá e serão um exemplo de moral. Aprendendo o que precisam aprender nos seus estágios. Convivendo dentro desse ambiente que não é cristão, é mundano. Onde essas coisas são certo. Lá para eles é correto essas coisas. Coisas que nós temos na nossa conduta cristã como errada, para eles é certo. Vocês irão lá, conviverão com eles, mas não comerão do prato deles. Vocês manterão a sua dieta cristã. O seu apetite pelas coisas cristãs, vencendo através da razão as coisas que a nossa moral, alguém acorda o bolinho aí, vencendo a sua conduta. Daniel nos deixou esse poderoso exemplo de que nós podemos conviver em uma sociedade totalmente depravada, mesmo que ela pareça ser o exemplo hegemônico, mesmo que ela seja um modelo muito mais forte e que parece que as pessoas bem-sucedidas estão lá naquele time, certo? Parece que eles é que são os modelos, eles é que são o padrão, mas o nosso padrão é Cristo. Não decaia deste nível moral. Estabeleça para você, isto eu não faço. E não depende do meu pai ver, não depende da pastora Eliane ficar sabendo, não depende de sair no Face de alguém, não depende de nenhuma forma de constrangimento, mas sim da linha moral que eu estabeleci para mim mesmo. Minha moral é aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, sem nenhuma forma de vigília, sem nenhuma forma de constrangimento. Por exemplo, vocês já viram esses pardais que tem por aí, que controlam a velocidade? É extremamente imoral. É uma coisa totalmente imoral aquilo. De tal forma que o ser humano, o condutor brasileiro,
precisa de um equipamento eletrônico para ele não se matar de carro. Para que a sua conduta respeite a ética de convivermos juntos. A câmera que controla o trânsito, ela é um exemplo de como a nossa moral está totalmente decaída, da imoralidade que vivemos. Vocês querem ver um outro negócio bastante interessante? Você usar, por favor, sejam mente aberta com o que eu vou dizer agora, tá? Vocês querem ver um negócio totalmente imoral que tem dentro da nossa igreja? Vocês querem ver? Aquele trabalho que a Tere faz ali na cantina. É o trabalho mais imoral que existe dentro do nosso ministério. Você já viu como você é imoral? Você já parou para pensar como... Eu aposto que você se acha uma pessoa extremamente moral, né? Eu tenho alguns games. Você, jovem, Michel, tem você como um grande exemplo. Tenho certeza que você se acha um cara de uma moral elevada, né? Ou busca ser. Estou sempre buscando, né? Mas você já viu como você é imoral? Pois é, né? Você, GG, você já viu como tu é imoral? Ô, GG, você já viu como você é imoral? Que conceito imoral que as pessoas têm de nós? Meu amigo lá, o Caio. Caio, já percebeu, Caio, como nós somos imorais? Olha o ponto que nós chegamos. Na igreja, no ambiente cristão, onde nós estamos aqui para a santificação. Tem que ter uma pessoa cuidando do caixa do dinheiro, senão todo mundo rouba. Vocês acham que se não tiver a telha ali, cada um passar e pagar, o que vai acontecer? Pergunto para você. Se não tiver a telha lá cuidando da caixa do dinheiro, o que acontece? Ó, não precisa, aqui é só crente. Ó, não, é só crente, não precisa. Aí, ó, não. O quê? Vamos economizar uma pessoa. Fica só uma caixinha lá, cada um pega o preço, paga, né, e bota o troco de volta ali, né? Vocês estão vendo como nós somos imorais? E se não houver formas poderosas de constrangimento sobre o nosso comportamento, nós vamos decair constantemente. O convite que eu faço nesse dia é que você passe a ser esse fiscal do seu comportamento. O Daniel foi colocado sozinho diante de uma sociedade que achava que o que ele fazia era errado, de tal forma que ele é condenado à morte na cova dos leões, porque ele não decaía do seu comportamento. Ele não decai do seu comportamento em nenhum momento, e quando ele segue as suas convicções, não eram cristãs, as suas convicções com Deus, com os mandamentos, com os costumes que ele tinha com Deus, ele não decai em nenhum momento. Ele é condenado à morte, mas ele não decai. Os seus parceiros, o Sadraque, Medraque e Abdinego, também são condenados à morte pelos seus costumes, que eles não decaíam. Porque a sua conduta condenava o comportamento daqueles dias, não em palavras, mas em atitudes. Acostumem-se com isso. Quando você for num lugar, você for em uma festa, em um restaurante, quando você for num aniversário, certo? Eu já passei por isso até com a Lia. Um dia eu fui num aniversário de uma coleguinha dela. Eu cheguei lá e o pai da amiga dela não sabia mais o que fazer para que eu tomasse um chopp. Foi ou não foi, Lia? O cara, ele não sabia, mas tu quer uma coisa para comer junto? Né? Mas tu quer isso? Daí, gente, para conseguir me livrar do cara, ele tinha 2 cachorros lindos, assim, 2 daqueles, tipo Alessia, não lembro agora o nome. Collie, 2 daqueles Collie. Eu me agarrei naqueles cachorros e fiquei brincando com eles para me livrar do cara. Sabe? Eu pedi refrigerante umas 3 vezes, não ganhei, até que eu me servi. Sabe? Daí ele me viu com um copo na mão e sossegou. Sabe? Por quê? Porque a sociedade, ela quer empurrar você a fazer o que ela faz. Porque quando você tem uma outra conduta, esta conduta condena a conduta hegemônica. Certo? Quando Jesus vem diante do comportamento judaico e assume um comportamento onde a importância dele era menor do que a das outras pessoas, aonde ele negava a si mesmo, ele é condenado pelos homens. Não, esse cara aí quer ser rei. É impossível que o que ele quer é morrer pelos outros. Ele está falando aí essa história de amar o próximo como a si mesmo. Eu nunca vi essa história aí. É verdade. Jesus é o autor desse pensamento filosófico, tá?
Amar o outro como a si mesmo. Ninguém na história tinha dito essa frase. História é essa de amar o outro como a si mesmo? De que todo mundo é igual diante de Deus? Que papo é esse? Essa conduta condenava o hegemônico. Acostumem-se, ser amigo de Deus é ser inimigo do mundo, e isso vai ser realidade nas suas vidas. E vocês serão acusados de que na igreja de vocês não pode. Ah, na igreja de vocês não pode isso, não pode aquilo, certo? Busquem uma conduta moral para vocês, tendo como exemplo os seus líderes, tendo como exemplo os seus pastores, tendo como exemplo pessoas aprovadas por Deus dentro do corpo de Cristo, e estabeleçam uma conduta moral para você. E siga aquela conduta, estabelecendo: isso eu não faço, mesmo que não haja nenhuma forma de constrangimento, certo? Isso é moral cristã. Complicado um pouco, né? Mas eu creio que vocês, se vocês continuarem praticando... Alguém acorda ali o cachorro ali? Então, veja bem, a sociedade ela vai pressionar, certo? E eu preciso que vocês, assim como conviveram aqui nessa semana, com hábitos cristãos, com um linguajar elevado, com uma conduta elevada, certo? Vocês continuem. Para encerrar, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar e que é bastante duro, tá? Como eu dizia, a sociedade, ela aplaude alguns comportamentos. Nós somos vencidos, nós aprendemos com a sociedade como nos comportar diante de certas situações, certo? Se eu pedir para um dos atores aqui imitar um bêbado aqui na frente, né? Alguém que é do teatro, se eu pedir para ele imitar um bêbado aqui na frente, né? Eu aposto que a maioria de vocês vai começar a chorar de rir. Certo? E eu vou apontar certinho quem é filho de bêbado, porque eles vão ficar tristes aqui dentro. Eu vou dizer, ó, tu é, você. Eu vou achar certinho quem está triste no grupo aqui. E eu vou dizer, você é filho de um alcoólatra, você é filho de um alcoólatra. Eu vou apontar certinho. Porque aquelas pessoas não vão rir. Algumas coisas que nós rimos e achamos bacana na sociedade, ela nos empurra porque ela não sabe o que fazer com aquilo. Tente imaginar que eu apresente para vocês dois modelos de pessoa. Eu falei antes sobre modelo, para você escolher um modelo para a sua vida. Certo? E eu apresentasse dois modelos. De um lado, eu tenho um homem que ele buscou agir corretamente na sua vida. Ele buscou ser correto. Todo mundo erra. Todo mundo comete erros. Mas ele buscou ser correto. Um homem que buscou a palavra de Deus, buscou o bom testemunho, buscou alegrar sua família, buscou alegrar a Deus com suas atitudes. Ele buscou ser correto, verdadeiro diante da sociedade. Espero que seja para mim. Do outro lado, eu tenho um homem que viveu vergonhosamente. Ébrio, jogado pelas esquinas, prostituição, promiscuidade, homossexualidade, mentira, enganava as pessoas, mentia para os seus familiares, entristecia a sua família, a sua sociedade, não parava em emprego nenhum, viveu uma vida miserável. Eu tenho esses dois homens aqui, certo? Um que buscou ser correto e um que viveu uma vida miserável, vergonhosa. Agora eu pergunto para vocês, vocês conseguem ver a diferença dos dois? Se os dois estiverem dentro do caixão? Tem um dentro do caixão aqui, tem um caixão, mortinho da Silva. Está o cara que agiu corretamente. No outro caixão, tem um outro presunto. De um cara que viveu vergonhosamente. A vida dele foi um fiasco. Vocês conseguem ver a diferença entre os dois? Não. O homem que agiu buscando ser correto, ele tem seus filhos em volta do seu caixão e eles dizem assim, eu quero ser como ele foi. Eu quero ser igualzinho a ele.
O homem que age vergonhosamente, ele está vivo ainda e os filhos dizem na cara dele, eu nunca vou ser que nem tu. Por mais que não pareça, no primeiro momento, que a sociedade aplauda, o mundo vai mostrar quem está certo e quem está errado, e ele não tem piedade das pessoas. Certo? Piedade só existe em Deus, o mundo não tem piedade. Se você hoje é aplaudido pelas pessoas porque você está lá na esquina brincando, amanhã, quando você pedir um emprego e as pessoas lembrarem que você é alguém daquela turma, eles não terão piedade. Eu conheço esse vadio aí, está sempre lá na esquina. Busque ser correto. Busque ser correto para você mesmo e ter esse testemunho com alegria diante de Deus. Amém? Eu espero. Existem alguns momentos da vida da gente em que a gente se nutre de uma tremenda força. A gente sente que deu um passo adiante, que se alimentou de algo bom e que fez algo muito bacana e que contribuiu para nossas vidas. Esse momento foi assim para mim hoje com vocês. Eu espero que tenha sido também um pouco para vocês e vocês também tenham tido um pouco dessa tremenda alegria que foi para mim hoje falar com vocês. Amém? Abençoa a todos.